senhor deve recordar que tem uma passagem que Platão diz, se não me falha a memória, no Diálogo à República, que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Então, muitas vezes, nós percebemos as consequências dessa técnica que desenvolvemos como tornando-se contra a humanidade mais do que a favor. Como o senhor mesmo falou, só incitando hábitos de consumo desenfreado, que tem um preço caro para a natureza, quando não mais destrutivos ainda do que isso, né? A senhora sabe, professora, me preocupa muito o discurso até escolar em relação às novas técnicas, em especial a tal da IA. E o discurso hoje muito em voga, muito repetido, é o discurso de que a escola tem que se adaptar a uma realidade inexorável e que isso veio para ficar, que doravante não há o que fazer. Ora, como assim? A mim ninguém me obriga a fazer nada que a minha lucidez não autorize. Como assim não há o que fazer? Eu não consigo entender muito isso. Essa espécie de resignação a uma realidade que se impõe, como se não pudéssemos todos nos reunir e dizer, peraí, mas isso está nos fazendo mal. Entende? É muito curioso como existe um entendimento mais ou menos consolidado que o uso indiscriminado da IA acelerará ritmos que inviabilizarão uma formação propriamente humana que requer uma certa cadência. E, portanto, haverá um atropelo. E, portanto, é muito provável que tenhamos, em muito pouco tempo, gerações despreparadas para escrever uma redação, por exemplo, por conta própria. E aí você diz, bom, mas não queremos isso. Não, mas então assumamos as rédeas do processo. Nós detemos o controle no sentido de dizer, essa IA é maravilhosa naquilo que possa nos ajudar a contribuir com o pleno desenvolvimento humano das nossas competências. E ela será obstada e impedida de nos atrapalhar, de nos impedir de desenvolver essas mesmas competências. E aí há um discurso de resignação como que dizendo, não, mas isso não há como fazer. Quer dizer, tivemos muita astúcia e muita inteligência para fazer a técnica, mas não temos inteligência para definir os limites do seu uso. Existe um preceito oriental que é chamado de teoria do contraste, que diz que a consciência nasce do contraste. Entre duas cores eu percebo ambas. Se o universo inteiro fosse de uma única cor, eu não o perceberia. Entre duas notas musicais eu percebo ambas. Se tocasse permanentemente uma nota musical, como dizia Pitágoras, né, a música das esferas, a gente não a perceberia. Então nós temos um modelo, que é o aperfeiçoamento contínuo das coisas, a máquina de gerar novidades. É muito difícil oferecer outra coisa, dizer não, para que, se você não tem um contraste, que seria o modelo do aperfeiçoamento do homem, ao invés do modelo do aperfeiçoamento das coisas. Tá? E aí, para mim, eu esbarro naquela frase do Djavan, que é sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Porque nós imaginamos um ser humano adulto hoje que vai ter que oferecer esse modelo alternativo para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem que o senhor está falando, sendo que ele não tem nem vive esse modelo alternativo. Isso não está dentro das suas perspectivas. Ou seja, de onde surgirão esses valores? Para mim existe um ponto que é fundamental e que está, talvez, pelo menos dentro do meu ponto de vista, na raiz de tudo isso. Um modelo de formação do homem, de desenvolvimento do homem, e não simplesmente desenvolvimento das coisas, um modelo que envolve um propósito de vida, necessariamente engloba o outro, o todo. Para que a minha vida tenha um sentido, ela tem que estar relacionada àquilo que ela proporciona ao outro, àquilo que ela proporciona ao mundo. E nós temos um problema de base aí, que é uma sociedade ferozmente egoísta e preparada desde as suas raízes para pensar apenas em si mesmo.
né? O próprio modelo de prosperidade é um modelo de destaque em detrimento dos demais. Ou seja, eu sempre falo para a pessoa imaginar que participou de uma maratona de rua. E aí você chega para o seu colega de trabalho e diz, olha, eu tirei em primeiro lugar nessa maratona de rua. Que beleza! Quantos concorrentes tinha? Tinha 1000 concorrentes. Em que lugar tiraram os outros? Todo mundo tirou em primeiro lugar. Acabou a graça. Ninguém vai te elogiar por isso. Ainda que o tempo tenha sido o mesmo. Para que a tua vitória tenha graça, ela tem que ser obtida sobre o fracasso de 999. Porque senão ela não tem graça. A vitória depende do fracasso dos demais. Se você ganha um prêmio, um reconhecimento, e você imagina, toda a minha equipe, toda a empresa ganhou esse mesmo prêmio, tem a mesma graça? Não tem, morreu a graça. Ou seja, os, digamos assim, projetos, não tem nada de mal em ter projetos pessoais, como o senhor falou muito bem, mas os projetos pessoais que hoje são chamados de propósitos são tremendamente egoístas. E isso é um vício de raiz, muito complicado de romper. É muito complicado você trabalhar para desenvolver uma cultura onde o objetivo é o desenvolvimento do homem e não de coisas, se esse homem não vence essa barreira de imaginar que ele veio aqui para realizar o seu projetozinho pessoal e chegar ao máximo destaque possível em detrimento de tudo que existe à sua volta. O desenvolvimento humano necessariamente, pelo menos segundo o meu ponto de vista, passa por uma vitória cada vez mais significativa sobre o egoísmo. E é um vício enraizado de uma maneira tremenda. Existe uma tradição no Tibete que eles dizem que o maior mal do mundo é a heresia da separatividade, que é o egoísmo. É exatamente acharmos que o que acontece comigo, o meu benefício, pode ser prejuízo para o Senhor. Ou seja, existe um vazio entre nós. Aquilo que me beneficia não lhe atinge, aquilo que me prejudica não lhe atinge, que é uma mentira, porque se somos um pleno onde ser toca ser, uma parte de nós que cai, todos nós caímos um pouco com aquele que cai, como diz a tradição budista, né? E todos nos elevamos com aquele que sobe. Ou seja, trabalhar nesses valores que desenvolvem uma percepção de unidade, ou seja, fraternidade, empatia, trabalhar com uma vitória progressiva do egoísmo, não está muito entranhado na nossa cultura, desses adultos formadores. Não está entranhado. Portanto, é uma mentalidade que, às vezes, quando eu falo com os meus alunos, eles percebem e dizem, bom, mas isso é possível de ser vencido? É possível da gente tirar, porque parece uma coisa tão arraigada que é como se fosse uma parte do nosso corpo, um braço, uma perna. Eu vou me mutilar se eu tirar o egoísmo. E às vezes é muito difícil a gente passar para a pessoa a sensação de que dá para ter um ar puro, sem tanto egoísmo sufocando. Eu não acredito realmente que a gente muda um modelo, uma cultura, se você não muda essa pedra de toque dela, que é um egoísmo feroz. Eu não poderia concordar mais e, enquanto a senhora falava, me passaram pela cabeça alguns exemplos, digamos assim, que são muito saborosos. Eu estudei Direito como primeira formação, dessas que a gente faz depois que sai do ensino médio, né? Vai, não? E eu me lembro, logo no primeiro ano, um professor de introdução ao estudo de direito, o professor Gofredo, ele perguntou por que nós tínhamos escolhido a faculdade de Direito. E a classe usou a aula para se manifestar. E eu estou falando isso em 1981. Uns 35 anos depois, a minha filha ingressou na faculdade de Direito e o professor dela fez a mesma pergunta. Então, eu tentei me lembrar do que tínhamos dito e do que ela ouvira ali naquela manhã. E é muito impressionante a mudança. 9 de cada 10, para ser bem cauteloso, lá atrás falaram em entrar na faculdade de Direito para mudar o mundo, mudar a sociedade, acabar com a injustiça. Naquela época ainda
lutar pela democracia, acabar com os privilégios, enfim. Esse era o discurso. 35 anos depois, 9 de cada 10, se não 10 de cada 10, fazer direito porque já tem escritório de advocacia, tributário, estabilidade enorme, ou vou prestar concurso e com isso eu teria estabilidade do pai, uma hora. Então, perceba que é radical a mudança. E é no sentido do que a senhora ponderava. Num primeiro momento havia, pelo menos no primeiro ano, uma ilusão transformadora do mundo, e 35 anos depois, uma espécie de convicção de que a única coisa que importa é eu me dar bem na vida.